retroceder, não me agradarei dele. Então Deus não se agrada quando nós não temos fé. E o que faz as pessoas buscarem a Deus, o que faz as pessoas amarem a Deus, o que faz as pessoas estarem reunidos em um culto, em uma igreja, é a fé. A nossa fé é que faz a gente ter comunicação, relacionamento com Deus. E eu sei que nós estamos vivendo em um tempo no qual a iniquidade tem se aumentado. O mundo inteiro tem sido assolado, abatido, não só pela pandemia, mas antes da pandemia já estava acontecendo muitas coisas que Jesus já tinha predito na sua palavra. Jesus disse que no finais dos tempos aconteceriam muitos terremotos, muitos maremotos, pai matando filho, filho matando pai, muitas coisas acontecendo, e a gente vê muitos desastres, tudo isso acontecendo, mas Jesus disse, ainda não é o fim. Diga, ainda não é o fim. Ainda não é o fim, porque Deus, quando Ele planejou, fez o plano de resgate para a humanidade, foi um plano perfeito e um plano completo. Foi para resgatar todos aqueles que invocam o seu nome. E existe muita gente que precisa ainda ser alcançada por Jesus. Existe muita gente que precisa ouvir o evangelho através da minha vida, da sua vida. Diga amém. Mas para a gente pregar esse evangelho, essa palavra, nós precisamos estar cheios de fé. E a palavra do Senhor diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, e se possível, até dos escolhidos. E um dia Jesus, tendo um diálogo, conversando em Lucas capítulo 18, versículo 1, ele diz assim, quando eu vier, o Filho do Homem encontrará fé na terra? Ele faz uma pergunta para aquela geração, para aquele povo, porque já naquele tempo já existia pessoas incrédulas, pessoas que não acreditavam. E nós precisamos entender, amados, o que hoje vai estar nos sustentando nesse tempo que nós estamos vivendo é a fé. É a fé que nos sustenta, é a fé que vai nos fortalecer. Mas como é que nós vamos alimentar a nossa fé? Estando exposto à sua palavra, estando em comunhão com os santos, porque quando nós estamos reunidos como igreja, nós estamos reunidos no nome de Jesus, nós estamos reunidos com a sua noiva, estamos reunidos com aquele que prometeu e que vai cumprir, porque a fé é aquilo que a gente não está vendo, mas a gente crê. E nós vamos dar continuidade àquilo que nós ministramos na quinta-feira. Nós estamos vivendo uma atmosfera profética, e eu quero intitular essa mensagem de hoje como uma atmosfera profética de fé, porque não existe você viver uma atmosfera, porque existem vários tipos de atmosfera negativa, atmosfera de morte, atmosfera de enfermidade, mas eu quero profetizar que nós estamos debaixo de uma atmosfera de vida, uma atmosfera de paz, uma atmosfera de conquista, uma atmosfera de fé, e é essa atmosfera que nós vamos viver hoje, e nós vamos levar para a nossa casa. Se você crê, se expresse com um aplauso ao Senhor, dando glórias a Ele, em nome de Jesus. Mas nós falamos sobre a fé, Hebreus capítulo 11, não existe como falar de fé e não falar desse texto, porque Hebreus 11 fala da fé dos profetas, da fé dos grandes homens de Deus, da essência da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 que diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você tem certeza do que você está esperando? Diga, eu tenho certeza. Fale bem alto, diga, eu tenho certeza do que eu estou esperando. E o que é que você está esperando? Você está esperando aquilo que Deus prometeu. E o que foi que Deus prometeu a seu respeito? O que foi que Deus prometeu para a sua vida? A Bíblia diz que Deus amou o mundo, o planeta Terra, de uma forma sobrenatural, que deu seu Filho, deu o seu melhor. E Deus, Ele tem um plano na vida de cada um dos seus filhos.
Deus, quando te alcançou, quando me alcançou, amados, Ele nos alcançou com um propósito. Ele nos alcançou para nos encher de fé, para que nós pudéssemos proclamar a sua palavra, para que nós pudéssemos testemunhar da transformação, daquilo que Ele fez nas nossas vidas. Então hoje, eu e você, somos testemunhas de Jesus Cristo. Nós somos aqueles que vamos proclamar a sua palavra, porque nós recebemos cura, recebemos libertação, recebemos restauração, e hoje nós vamos levar essa cura, essa restauração, essa libertação para a vida de outras pessoas. Mas essa fé, ela precisa ser alimentada. Eu não posso deixar de me alimentar essa fé. Então, quando nós temos fé, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e tudo aquilo que nós estamos esperando, Deus vai cumprir. E de fato, que são aquelas que não vê, é a convicção daquilo que nós não vemos. Então fé é isso, é a gente acreditar no que a gente não está vendo, é a gente profetizar e crer pela palavra, que tudo aquilo que está escrito na palavra vai acontecer. Eu quero profetizar que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida espiritual, na sua saúde física, emocional, espiritual, nas suas finanças. Deus vai te prosperar muito, porque essa é a promessa que Jesus deixou aqui na terra. Ele disse, se nós acreditássemos nele, obras maiores faríamos. E ele disse que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. E eu quero declarar que essa vida em abundância vai acontecer em nossas vidas. Ela vai acontecer. O que nós precisamos é simplesmente tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Então diga, eu tomo posse. Agora fale com fé, diga, eu tomo posse. Agora fale para o meu irmão, diga, meu irmão, tome posse. Diga para o outro, tome posse do que Jesus conquistou na cruz, e cele com aplauso ao Senhor. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Por ela quem? A fé. Amados, Deus, quando Ele estabeleceu a fé na terra, porque Deus sabia que a única forma de poder se conectar com Ele era através da fé. Então Deus viu que a terra não tinha fé. Então Deus, quando levanta o seu profeta, o seu homem de Deus, chamado Noé, aquele homem naquela época que era temente ao Senhor, ele era um homem que ele era justo, ele era íntegro e ele andava com Deus. Justo, íntegro e andava com Deus. Enquanto a terra toda estava bagunçada, a terra estava adorando outros deuses, a terra estava distante de Deus, existia Noé que estava ali, temendo, andando com Deus, sendo justo, sendo íntegro. O que nós precisamos nesses dias também é ser como Noé, é ser justo, ser íntegro e andar com Deus. Para ser justo e íntegro, temos que andar com Deus. Quando andamos com Deus, e como é que é o andar com Deus hoje? Naquele tempo, Jesus não tinha vindo. O Espírito Santo ainda não estava sido derramado sobre a terra, como hoje já está liberado. Então, Deus levantava alguns profetas, homens de Deus da época, e naquele tempo, a única pessoa, a única família que foi escolhida foi a família de Noé. E Deus levanta Noé em um lugar improvável, no deserto. Deus disse, faça uma arca. Faça uma arca para que vocês sejam protegidos, para que a sua família seja protegida. Eu quero te dizer, amados, que você está em uma arca. A arca é a igreja do Senhor Jesus. Quando você está na arca, você está guardado, você está protegido, porque a arca foi a ideia de Deus, a igreja é a ideia de Deus. E quando nós estamos debaixo, dentro dessa ideia de Deus, o Senhor nos guarda e o Senhor nos protege. Nesse tempo de pandemia, a única coisa que tem guardado o seu povo é a fé. A única coisa que tem guardado o seu povo é a sua igreja. Sabe por quê? Porque se não tivesse fé, se não tivesse igreja, se não tivesse a palavra de Deus, como que as pessoas estariam? Então a fé, ela vem pela palavra. Você quer aumentar a sua fé? Quem quer aumentar a sua fé aqui, diga amém. Quem quer aumentar a fé? A fé está aí pertinho de você.
A fé está perto de você. A fé é a palavra de Deus. Medite nela de dia e de noite. Faça como Deus falou para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tu vá bem em tudo que você fizer. Então, amado, não despreze esta palavra que está perto de você. Não despreze a Bíblia, porque para que essa Bíblia estivesse escrita hoje, muito sangue foi derramado. Para que essa Bíblia estivesse hoje prontinha, organizada, porque naquele tempo, no passado, não existia essa organização que nós temos hoje. Nós podemos saber qual é o livro que nós vamos ler, o que nós vamos meditar, não é verdade? E nós temos o Espírito Santo que pode nos ajudar. Mas a gente sabe também que existem muitas coisas que nos desvia do foco, o ativismo, as atividades do dia a dia, gasta a nossa energia física, emocional, espiritual, e aí a gente não quer nem ler a palavra. E eu quero te dizer que essa palavra é o combustível, essa palavra é o combustível do crente, a palavra é a bússola do crente, e sem ela nós não podemos viver. Diga: eu não posso viver sem a palavra de Deus. Você e eu não podemos viver sem esta palavra, porque se essa palavra ela não estiver dentro de nós, a nossa fé é anulada. E é através da fé que essa palavra, que a fé é ativada, a palavra de Deus. Então, quando nós lemos histórias de homens e mulheres de Deus que tiveram experiências do sobrenatural de fé, a nossa fé é levantada, a nossa fé é animada, a nossa fé é acrescida. E eu quero te dizer que hoje você vai sair daqui mais cheio de fé. Você vai sair daqui cheio de fé. Se você faz sair cheio de fé, se expresse no nome de Jesus, no nível da sua fé. Porque você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar para acreditar. Porque o diabo quer roubar a sua fé. Satanás, ele quer roubar a sua fé. Ele quer matar a sua fé. Ele quer destruir a sua fé. Como? Com a incredulidade, com o pecado. O maior vírus do planeta, do mundo, aconteceu lá no Éden, que é o pecado. O pecado é o maior vírus da humanidade. Ele é maior do que o vírus que está atualmente. Você sabia disso? Porque o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o pecado leva à morte. O contrário de vivermos uma vida de pecado é vivermos uma vida de fé. Porque quando temos uma vida de fé, a gente anula o pecado. Quando vivemos a vida de fé, a gente rejeita o pecado. Então Deus nos deu um antídoto para destronar o pecado, que é a fé em Jesus Cristo, é a fé em Deus, é a fé no Espírito Santo, é a fé na sua palavra. Porque quando nós acreditamos em Deus, nós podemos fazer coisas poderosas. Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo quanto vocês pedirem, o Pai vos dará. Então, quando nós oramos pela palavra, quando nós buscamos pela palavra, o que é que acontece? Deus já respondeu. Porque a palavra de Deus já é a resposta para a gente. Então, quando a gente pede pela palavra, nós já temos a resposta. Quando você pede pela palavra: Pai, a tua palavra diz isso. Porque Deus não é homem para mentir. Porque se a palavra está dizendo que Deus faz isso, Ele vai fazer. Então, amados, a Bíblia vai continuando dizendo: pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados. Deus criou todas as coisas pela palavra. E pela fé, e aí o texto diz, versículo 4, em Hebreus 11, que fala sobre os primeiros heróis da fé. E aí nós falamos sobre a fé de Abel. Abel foi aquele que se despertou, porque Adão, quando saiu do Éden, Adão achou que não tinha mais jeito para ele. Porque o que ele fez, Adão e Eva fez, foi um pecado tão grande, que eles acharam indigno de receber de volta a sua comunhão com o Pai. Então, a cada momento, eles se distanciavam de Deus. Não é que Deus se distanciou dele. Deus queria voltar a ter relacionamento com Adão e Eva, mas Adão e Eva se distanciaram. Mas teve um momento que Abel
teve a curiosidade de perguntar. E aí provavelmente Adão falou do Deus que criou ele, que criou a Eva, sua mãe. E aí ele teve curiosidade. E a partir do momento que ele teve curiosidade, ele começou a ver, poxa, tudo isso que nós temos, ainda que seja com luta, com guerra, né, com o pecado cometido no mundo, mas eu quero conhecer esse Deus. Eu vou dar uma oferta para Deus para ver se eu consigo chamar a atenção dele, para ver se ele recebe. E aí a palavra diz que pela fé ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Eles devem ter combinado, vamos dar uma oferta para Deus. Caim deu de qualquer jeito, mas Abel deu a melhor. Abel deu a primícia para o Senhor. E a Bíblia diz que aquele sacrifício que Abel fez chamou a atenção de Deus. Então ele fez pela fé. Então tudo que o homem faz diante de Deus é pela fé. Porque é a fé que nos aproxima de Deus. E a incredulidade nos distancia de Deus. Então nesse tempo que nós estamos vivendo, que se chama hoje, nós precisamos mergulhar na fé. Precisamos deixar que os sinais, prodígios e maravilhas aconteçam na nossa vida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus continua realizando milagre. Jesus continua ainda curando, salvando, batizando, libertando, ressuscitando. E eu quero te dizer que hoje Deus quer levantar a sua vida para realizar essas obras para Ele. Se você crê, se expresse no nível de fé que você acredita, no nome de Jesus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Por que Enoque foi trasladado, irmão? Porque Enoque ouviu falar de Abel. Enoque ouviu que Abel um dia ofereceu para Deus uma oferta, uma primícia. E Enoque buscou a Deus. Enoque buscou tanto a Deus que Deus disse: olha, eu não vou deixar você viver nessa terra, não. Levou para o céu. Dá um glória a Deus, um aplauso ao Senhor. Aleluia. É esse nível de fé que Deus quer que eu e você vivamos, amado. E aí Deus vai falando desses primeiros, homens de fé. E aí no versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Quando nós não temos fé, nós desagradamos a Deus. Sem fé é impossível. É impossível você receber algo da parte de Deus. Tanto que Deus não gosta de incrédulo e não gosta de murmurador, porque o murmurador é o companheiro do incrédulo. Você sabia disso? Então, da sua boca não tem que ter murmuração. Da sua boca não tem que ter palavras que vai dizer o contrário. Porque se você fala o contrário, você não está acreditando no Deus que você está servindo. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagres. O Deus que eu e você servimos é um Deus de milagre. Que Ele tem poder de fazer aquilo que a irmã Teresa falou aqui hoje. Deus é um Deus que se preocupa com as nossas gerações. Ainda que a gente não esteja vendo perto dele, se a gente ora, se a gente clama, a gente exercita a nossa fé, Deus alcança essas pessoas aonde quer que ela esteja. Então eu quero te dizer, amados, que não existe nada impossível. Se existe alguém na sua casa que não é crente, eu quero declarar e profetizar que essa pessoa vai se converter. Ela vai se converter. Ele vai se converter. Sabe por quê? Porque Deus não é filho do homem para mentir. Porque Deus ele é poderoso para transformar, para curar, para restaurar a todos. Agora, o que eu e você precisamos é crer. Porque se você não acredita, você desagrada a Deus. Tem alguém aqui que quer desagradar a Deus aqui? Tem alguém aqui que quer desagradar a Deus, sim ou não? Quem quer agradar a Deus? Para agradar a Deus tem que ter a fé. Para agradar a Deus você tem que acreditar nele. E para você acreditar nele você tem que se aproximar dele. Não existe você dizer, eu creio em Deus, eu creio em Deus lá. Não. Para acreditar em Deus, você tem que entregar sua vida para Jesus. Porque esse foi o presente que Deus deu para a terra. Esse foi o presente, o maior presente que Deus deu para nós.
Então, se a gente nega Jesus, quem nega Jesus está negando a fé. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós não podemos fazer nada sem Jesus, porque Jesus foi a fé materializada que Deus manifestou na terra. Jesus é a fé materializada na terra, que veio para mim e para você. Então Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Então é necessário, amados, que nós nos aproximemos de Deus, nos aproximemos do Espírito Santo. E às vezes tem pessoas que estão até muito tempo na igreja, mas está distante de Deus. Diga misericórdia. Tem gente que está na igreja, está envolvido na igreja, mas está distante. O que nós precisamos é estar próximo de Deus. Porque quando nós estamos próximos de Deus, nós manifestamos os presentes que Deus nos dá. Deus, Ele nos presenta. Existe uma coisa, amados, que a gente precisa exercitar. São os frutos dos Espíritos e os dons espirituais. Deus deu os dons espirituais. É um ato de fé. Orar em línguas, profetizar, orar pelos enfermos, curar. Você está entendendo? Tudo isso é um ato de fé e nós precisamos voltar a fazer isso. Porque muita gente está se esfriando, está vendo tanta coisa acontecer de negativa. Pode estar morto. Jesus tem poder de ressuscitar. Pode estar em estado terminal. Se a gente crê, Ele pode e vai fazer o milagre acontecer. O que Deus olha para dentro de nós é a nossa fé. Porque muitas vezes Deus não encontra fé nas nossas vidas suficiente para realizar obras maiores. Porque Deus é poderoso. Como é que Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés está diante daquele mar, e atrás vinha o exército inimigo de Faraó. Se Moisés volta, o que era mais fácil Moisés fazer? E o que era mais difícil Moisés fazer? Se Moisés voltasse com o povo, iria morrer com o exército de Faraó. Se Moisés entrasse com o povo dentro da água, o que é que aconteceria? O povo morreria afogado. O que era mais fácil? Moisés precisou levantar a sua vara, tocar a sua vara no chão, levantar a sua vara e depois tocar no mar. O que é que aconteceu? A fé. Ele acreditou naquilo que Deus falou. Diga: Moisés, diga ao povo que marchem. Senhor, o que é que eu vou fazer? E Deus fala: diga ao povo que marchem. O que nós precisamos é ouvir a voz de Deus, a sua palavra, acreditar e cumprir, e o mar vai se abrir. Eu quero profetizar que o mar vai se abrir para a sua vida. Deus vai realizar os milagres impossíveis a partir de hoje, porque assim como Ele abriu o mar para aquele povo passar em seco, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Se você quer, se expresse no nome de Jesus. Milagres aconteceram no passado. O mesmo Deus que falou para Moisés dizer para o povo que marche, continue andando. Marchar é para o povo andar, continuar marchando, andando, guerreando, confiando no Senhor. E Deus diz: Moisés, levanta a vara. É o mesmo Deus que está aqui hoje, falando comigo e com você. É o mesmo Deus que continua operando. Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você, Ele está aí falando com você, Ele está dentro da sua vida, e Ele está aqui para levantar a sua vida com fé hoje, para você fazer obras grandiosas para Ele, porque você precisa ser um instrumento de Deus nessa geração. Você não pode deixar que essa geração te corrompa, mas você vai transformar as mentes, porque você e eu já recebemos uma mente transformada de Cristo, para libertar, para curar e restaurar as vidas. E não vos conformeis com este século, e não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação. Nós éramos do mundo, mas hoje nós não somos do mundo. E se nós hoje somos do céu, nós precisamos manifestar o céu na terra, para a glória do nome de Jesus. Se você crê, se expresse no nível da sua fé, porque Deus hoje levanta um exército poderoso, que sou eu, é você, para restaurar, para curar e para libertar as vidas. Diga:
a fé. Diga: hoje a minha fé está acrescida. Diga: a minha fé cresceu. E eu quero dizer que nós precisamos viver de fé em fé. Amados, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas a incredulidade também vem pelo ouvir. Tome cuidado com o que você ouve, tome cuidado com o que você vê, porque muitas vezes você está construindo a sua fé, mas daqui a pouco você começa a ver muita coisa negativa. Essas coisas começam a tirar a sua fé, começam a te incredulizar. E aí o que é que vai acontecer? Aquele projeto que Deus está querendo te usar começa a ser abortado. Diga: misericórdia. É por isso que nós precisamos de viver em fé. É por isso que a palavra diz que o meu justo viverá pela fé. A fé que você está recebendo hoje é para hoje, mas amanhã você tem que buscar mais fé. E depois, e não parar de ter fé. Você não pode viver de fé de culto em culto. Você tem que ter a sua vida com Deus diária, porque essa vida com Deus diária é que vai aumentar a sua fé. Você está entendendo? Então Deus, ele não deixou a gente órfão. Jesus, ele veio, manifestou glória, manifestou poder, manifestou unção. Ele ressuscitou mortos, ele curou cegos, paralíticos, aleijados. E ele ensinou para os seus discípulos: agora vocês vão fazer isso. Mas não se preocupe que vocês não vão estar só, porque eu enviarei o Consolador, eu enviarei aquele que vai ajudar vocês. E eu quero dizer para vocês aqui, todos nós que está aqui, quem está nos ouvindo, quem tem nos sustentado nessa terra, é o Espírito Santo, pela palavra de Deus, é o Espírito Santo, pela noiva, pela igreja de Cristo, e nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo todos os dias. O Espírito Santo muitas vezes se sente desprezado por muitos, porque não tem buscado, e a gente muitas vezes somos ingratos mesmo, irmãos. Nós buscamos só a Deus quando a gente está precisando, quando está necessitando, quando está em uma guerra muito grande. Não, precisamos buscar a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de ser adorado em todo o tempo. Então não deixe que aconteça uma coisa grave, uma catástrofe da sua vida, para que você venha buscar a Deus. Não, busque a Deus porque você o ama, porque você o adora, porque você o serve. Amém? Então hoje Deus quer que você saia daqui com a sua fé fortalecida. Esses homens de Deus que fizeram obras grandes, que tem muito mais que fizeram, que eu poderia fazer uma vigília aqui. Mas esses homens, eles acreditaram contra a esperança. Esses homens acreditaram. Como é que Deus faz uma arca, um barco no deserto? Se pelo menos tivesse assim um rio, um mar grande, o Senhor estava ajudando, a fé de não, vai acontecer, a maré vai encher um pouquinho aqui, e aí essa arca vai crescer. Não, amados, foi no deserto, quase 100 anos aproximadamente, para construir uma arca, um barco grande. Tem que ter fé, tem que acreditar. E se Deus mandasse você fazer uma coisa louca dessa? E se Deus mandasse você fazer alguma coisa? Porque hoje a única coisa que Deus quer de mim e de você, sabe o que é? É que a gente exercite a nossa fé. É que a gente busque a Ele. O Senhor quer que a gente busque a sua presença, porque a sua presença é suficiente nas nossas vidas. Se precisasse abrir um mar, Deus abriria. Se precisasse construir outra arca, Deus faria um milagre. Mas aqueles milagres aconteceram porque Deus, ele não fica repetindo milagres. Deus vai fazendo milagres novos a cada dia. Eu quero dizer que existe um milagre novo para a sua vida. Se você crê, se expresse no nível da sua fé, em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa hora. Jesus já veio. O Espírito Santo já foi derramado. Você não pode deixar que essa geração passe e você fique o mesmo. Deus quer te levantar hoje, te usar hoje com fé. Deus quer que você levante uma multidão de vidas, uma multidão de gente para ir para o céu. Deus quer levar a gente para o céu, amado. Deus está preparando sua igreja.
Mas Deus quer usar a minha e a sua vida para a gente levar uma grande multidão. Quando nós chegarmos lá no céu, nós não vamos estar sozinhos. Nós vamos apresentar aqui, Senhor, a multidão que tu me deste. Assim será a minha e a sua vida. Feche seus olhos nessa hora, amados. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui.